podem se sentar aplaudindo, dando glória. Amém? Se sente no nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá, meus irmãos. Vamos abrir a carta que se encontra em Atos. Vamos lá, igreja. Carta de número... Atos, capítulo 12, versículo 1, diz assim. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-se no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Presta atenção nesse versículo. Diga para o seu irmão do seu lado, diga assim. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Grava essa palavra, amém, meu irmão? Vamos para o 6. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados presos, com 2 algemas e sentinelas. Montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro e o anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Repita comigo e diga para o seu irmão: onde muita gente se havia reunido e estava... A igreja continuava? Aleluia, tem alguém atento? Aleluia. Pedro bateu a porta do alpendre, em outras versões da porta, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro. Disse-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo. Quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas eles, fazendo-lhe sinais para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para o outro lugar. Amém? Vou fazer um breve resumo. Herodes estava em uma situação que estava perseguindo o povo que se chamava Corpo de Deus. Pegou Tiago, mandou matar. E Pedro, ele estava insatisfeito, lançou na prisão. Ao lançar Pedro na prisão, ele prometeu que no tempo da Páscoa, ele pegaria Pedro e também o mataria. Mas ele tinha que lançar Pedro na prisão, porque aquele povo estava em um momento de festa, de pães asmos, festa sem pão sem fermento. E aí lançou.
Interessante que havia duas escoltas de homens que foi prender Pedro. Ao liberar Pedro, botou Pedro na cacela e o prendeu. Creio que prisão seja de ferro, certo? Entende-se? Ao prender Pedro, diante de duas escoltas, cada escolta 4 homens, vai e prende Pedro. Ao prender Pedro, não tem por satisfação, nem prazer, vai e bota 2 algemas ainda no homem. Parece até um belo de um criminoso. Prende Pedro. E aí, daí então, ao prender, devido às madrugadas, a Bíblia diz que a igreja estava em oração. Eu creio que é no nosso meio. Quando alguém está doente, quando alguém está passando por uma privação, alguma situação, a gente vai incomodar quem? Os nossos pastores. Ah, está passando por isso. Imediatamente a igreja, todo mundo sabe. Ah, fulano de tal está passando por isso, está prestes a ir no hospital. Aciona a igreja toda. Aqueles que é crente, começa a orar. Bora interceder por fulano de tal, está no hospital, está passando por situações difíceis, bora lá. A igreja se movimenta, certo? Naquele tempo não tinha um WhatsApp, mas tinha boca a boca. Vamos falar, vamos anunciar. Pedro está na prisão. A Bíblia relata que a igreja estava orando fervorosamente, intensamente. Né? Para alguns estava intencionado lá, oração fervorosa. Quando eu adentro aqui e vejo as irmãs do círculo de oração, gente, dá vontade de entrar. Porque cada oração que chega estremece. Certo? Tem uma curiosidade um dia de adentrar aqui. As meninas estremecem. É mais ou menos baseada nisso que a igreja estava intercedendo. Ao interceder, pronto, beleza. O anjo visita Pedro. Por que a igreja, o anjo visita Pedro? Porque tem oração lá. Onde tem oração, tem clamor. Onde tem clamor, tem um incômodo no mundo do espírito. O anjo foi visitar porque tinha intercessores intercedendo. O anjo visita ele. Gente, essa palavra é muito impactante. Queimou meu coração, mas queimou para o nosso lado. Queima no nosso coração e quanto nós devemos refletir naquilo em que a gente está se posicionando. Porque muitas das vezes a gente crê, a gente confessa, mas por dentro está tremendo, está com medo. Mas Pedro foi lá, porque a igreja está intercedendo, a igreja está orando. E aí o anjo foi lá e visita Pedro. Em silêncio, eu creio que aqueles guardas estavam cochilando, eu creio que aqueles guardas estavam dormindo. Gente, foram 8 guardas, 4 de um lado, 4 de outro, vigiando o homem, onde ele estava encarcerado, onde ele estava aprisionado, onde ele estava com 2 algemas. Eu creio que ele estava com algema nas mãos, eu creio que ele estava com algemas nos pés, mas não impossibilitou do anjo visitar ele. Aleluia! Bata no teu irmão, diga glória a Deus e aleluia! Desperte você que dorme, porque se você dormir, eu vou orar por você. Eu vou invocar a igreja toda para orar. Eu vou ligar para o pastor e vou dizer, tem gente dormindo. Mas eu orei antes de chegar aqui. Amém? E daí então o anjo visitou. Chegando, a porta do presídio, do cárcere, se abre, gente. É ordem divina, tem que abrir. E foi lá o anjo. Eu creio que o anjo foi lá, ó. Pé de pena, ninguém ouve, ninguém sente. E Pedro dormindo no cárcere. Pedro estava preocupado? Não. Pedro estava preso, com escoltas. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você não estiver entendendo, eu vou orar por você. Em nome de Jesus. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia! Então o que acontece? O anjo adentra. Ao anjo adentrar, ele precisou de chave? Não. Se abriu a porta. Ao se abrir a porta, as algemas que estavam sobre Pedro caíram.
Gente, é sobrenatural isso. Estamos falando de ferro. Ferro quando cai, qualquer um acorda. Qualquer um fica, tá um barulhinho aí, não é isso? Se assusta. E aqueles soldados não acordaram. Estavam dormindo. Pedro também estava dormindo. Interessante que o anjo chega para Pedro e diz, deve ter tocado em Pedro. Pedro, acorda. Né? Pedro, no mundo do espírito, desperta. O anjo não precisou gritar, Pedro, acorda. Não, um toquezinho. Pedro desperta. Ao despertar, o anjo fala, veste a roupa, calça os sapatos e venha. Eu creio que Pedro estava sonhando. Não sei se você já teve alguns sonhos que, tipo quase que real, certo? Eu já tive os meus. Então, o que acontece? Pedro desperta daquilo ali. Pedro vai e obedece à ordenança do anjo. Ao sair, Pedro vai junto com o anjo na calmaria, de boa. Antônio dos homens está tudo dormindo, 8. Está dormindo, todo mundo. Pedro sai de boa. Ao Pedro sair junto com o anjo, vai caminhando. Pedro, acho que Pedro estava pensando que estava sonhando. Caminhando, o anjo vai, se despede dele e ele segue. Gente, o que mais me chamou a atenção foi essa parte. Pedro foi para onde? Para a casa de Maria. Casa de Maria. A casa de Maria, a Bíblia está relatando que é casa de encontro. Casa de encontro onde cristão tem, aleluia, tem o quê? Oração, tem intercessão, tem jejum, tem clamor, tem súplica, tem reivindicação. Casa de crente não tem fofoca. Casa de crente não tem disse-me-disse. Casa de crente não fala do outro. Se falar, a gente corta. Não vem para cá para quê, irmã? Vem para cá para orar? Não. Da vida dos outros, não. Vamos orar, vamos interceder. O irmão está num cárcere. Pedro está na prisão. Não, irmão, não quero saber não. Aqui é local de oração. Se for necessário, bota até uma placa. Casa de Maria, casa de oração. Casa de Vânia, casa de oração. Aleluia, não é casa de fofoca, não, é casa de intercessão. Na sua casa, na minha casa, tem que ser reconhecida como casa de intercessão, casa de oração. Só vai visitar na tua casa quem quer orar, quem quer jejuar, quem quer buscar. Eu sei de onde eu vou, eu sei, lá tem fonte. Faça da sua casa casa de oração, faça da sua casa casa de intercessão. O irmão vai lá, mas vai lá para pedir socorro, porque tem socorro espiritual lá. Não perde tempo não, irmão. Você é espiritual tem que ter conexão com o mundo do espírito, tem que ter conexão com a voz de Deus. Não há tempo de murmurar não, vamos orar por Pedro, senão vai matar ele no tempo da Páscoa. Estamos vivendo a festa dos pães asmos, e quando chegar a Páscoa, Herodes vai matar Pedro. Ei, aleluia, a igreja está falando, Jesus está falando. Não perca o teu tempo abrindo porta da tua casa para ouvir fofoca. Porque no momento em que você consagra a sua casa, a sua família é casa de bênção. Aleluia. Jesus está falando contigo? Se não estiver falando, meu irmão, eu vou orar por você agora. Amém? Fica ligadinho aqui. E Pedro vai lá e abre e bate na porta. Interessante que Rode, comovida, a Bíblia fala que Rode, poucas pessoas comentam sobre ela. Se chama Rode e ela é serva da casa de Maria, casa de oração. Ela vai lá, ele vai lá, bate, sabe que ali tem oração. Pedro bateu naquela porta, porque Pedro com certeza visitava ali. Pedro com certeza andava por ali. Pedro com certeza é para orar por alguém, eu vou lá na casa de Maria. E o anjo foi lá. Pedro. Pedro bateu naquela porta. Rode entende que é a voz de Pedro. É Pedro, comovida de alegria, porque Pedro foi solto. Em vez de ela abrir a porta quando ela é distraída, ela foi dar notícia para o povo que ainda estava intercedendo.
chega para o povo. Pedro chegou, Pedro está aí. Pedro está aqui na porta. Pedro é Pedro. E de novo ela fala sorrindo, com certeza e convicção. Eu creio que ela não viu Pedro, mas a voz, ela discerniu. Interessante que a Bíblia relata, no último lá, a Bíblia relata que aquele povo que estava intercedendo na casa de Maria, disse que Rode estava louca, que Rode estava sem noção do que ela estava falando, que os judeus achavam que o espírito da pessoa saía, é fato bíblico, tá? Saía daquele ambiente e pairava. E aquele povo que estava intercedendo por ele, estava achando que não era Pedro, não. Chamou a criatura, chamou Rode, que ela estava fora de si. Provavelmente quem está fora de si é quem? Maluca. Eles não confiaram na oração dele. Eles não confiaram naquela intercessão que no início diz que foi uma oração intensa, fervorosa. Eles não acreditaram que Pedro poderia estar liberto. Rode feliz da vida conta para eles. E ele diz que ela está fora de si, que não é um anjo. Uma advertência para nós. Experiência viva. Que nós devemos confiar em nossas orações. Mesmo que as situações sejam adversas, ao contrário, nós devemos confiar nisso. Eu passei por um momento dessa situação, numa qual eu estava intercedendo e eu não acreditei. Mas a notícia, quando veio para mim, veio de uma pessoa que é brincalhona. Será que Rode estava nessa situação? De uma personagem brincalhona para dar notícia na brincadeira, vendo que aquele povo estava orando, intercedendo e clamando. Eu creio que a igreja sabe que quando o meu carro foi roubado, porque estava no grupo. Interessante que as minhas orações, muitas das vezes, é pedir experiências com Deus. Eu amo viver experiências com Deus. Nós, muitas das vezes, chegamos muito diante de Deus, querendo muitas mãos de Deus. Querendo as bênçãos de Deus. Nós, muitas das vezes, não queremos, como cristão, ter verdadeiramente experiências com aquele que se diz não, que é o grande eu sou. E uma das minhas orações, quando eu me vejo muito, um ambiente meio quietinho, sem problemas, sem contratempos, eu digo, meu Deus, se eu estou na tua presença, se o Senhor está comigo, me revele algo. Me revele, porque minha vida está muito paradinha e eu não gosto disso. Dá uma sensação que você está desviada. Dá uma sensação que você está pecando. Eu me encontro nesse momento, né, nessa situação. Quando eu fico uma semana sem vir para a igreja, me dá uma sensação que eu estou desviada. Não sei se é você isso, tá? Isso é algo particular. E aí, o que acontece? Eu orei. Beleza. Vim para o culto de terça-feira, oração, clamor, mão na cabeça, expulsa, diabo. Beleza. Vamos para a igreja, embora. Oração no meio do caminho? Vamos, oração no meio do caminho. Interessante que eu, ao entrar, meu marido fechou o carro. Eu dou mais 2 passos além dele, muito rápido. 2 meliantes chegam. Bora, assalto, passa o carro. Gente, é um neurotransmissor que está em mim, tá? Neurotransmissor de fuga. E aí eu escuto, passa o carro, passa o celular, eu olhei. Quando eu olhei, 2 meliantes atrás do portão e meu marido do outro lado, eu digo, assalto. Gente, eu corri, deixei o bichinho lá. Ele que lute, eu vou orar. Não, eu saí correndo mesmo. Recebi uma advertência da Polícia Civil. E aí o que acontece? Eu vi realmente que foi 2 meliantes assaltando. Mas, o portão estava fechado, não tinha contato. Eu caí, eu vi ele tá protegido, fui-me embora. Mas não é a primeira vez que eu corro, não. Já é a 3ª ou 4ª vez que eu corro, tá? Enfim, fui, alarmei para a avenida toda. Gente, assalto, chama a polícia, chama. Para ver se pega o carro, mas não pega. Beleza. No outro dia, isso foi na terça-feira, pós-culto, indo para casa.
E segurança estava onde? Assalto, você estava onde? Estava na igreja, menina. Vai entender? Encaixa? Não encaixa. Coisa de Deus. Oração. Beleza, pronto. Terça-feira sem carro. Quarta sem carro. Na quinta, gente, sério. Veio aquela angústia, sabe aquela revolta? Do nada te toma. Menina, aquela revolta, a igreja já sabia. Alguns irmãos me ajudou muito. Tinha um Taí que me ajudou. A igreja orou, intercedeu. Já que fez um anúncio. Beleza. Teve... Gerson foi atrás, junto com meu marido, atrás do carro. Meu Deus, vai guardando, vai protegendo, Senhor. Pede a chave reserva. Toma, meu filho, vai com Deus, Deus te proteja, te guarde. Na quinta-feira, gente, sério, terça, quarta, quinta. Quinta, após o comércio fechar, mas me gerou, sabe, uma revolta. Eu estava orando a semana toda. Terça já estava orando, na quarta já estava orando. Quinta, sabe aquele negócio que te toma? Aquela revolta que você não teve na hora, mas vê aquela insatisfação, porque a palavra do Senhor diz que quando você dizimista, ofertante, ele faria o quê? Repreenderia o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor. É palavra, e palavra a gente tem que ter, reivindicar no mundo do espírito. Essa palavra é minha, eu estou me posicionando, eu quero a minha bênção, não tem diabo, não tem capeta certo, quem manda é o Senhor, então deu uma ordem a ele para mandar de volta aquilo que é meu, aquilo que é ungido, aquilo que é consagrado. O diabo está fazendo festa. Ah, não, aquele espírito me tomou. Pera aí, capeta, você está muito ousado. E está mexendo com a pessoa errada. O diabo ousado, o Vânia ousada, Deus ousado, todo mundo ousado, a igreja ousada. Amém? Você é ousado? Tu é ousado, homem? Tu é ousado. Eu só vejo aqui cara de leão. A igreja... Você conversa com a irmã já está com a cara de leão em cima de você. Calma, vou falar do espírito, paz, discernimento. Aleluia. Ah, não, tome oração, Senhor, dentro do comércio. Eu não aceito, mas mandando lá em nome de Jesus, esse diabo tem que cair por terra. Na minha vida financeira ele não toca, vai soltando, vai liberando, diabo, em nome de Jesus. Gente, foi fato, é certo. Cadê Jéssica aí? Ô, testemunha, não tá, eu vi o homem lá fora. Na arrebatada ele não foi. Gente, Jéssica e Jorge achou o carro. Você pode dar uma aleluia? Achou o carro. Gente, o comércio fecha 8, achou o carro 9. 9 horas achou o carro. Meu marido vai e me liga, filha, achou o carro. Eu parei de brincadeira. Eu me colocando nos discípulos que estavam orando fervorosamente e agora não está acreditando. Mas veio de uma notícia de uma pessoa gaiata. Você vai acreditar? Não, meu marido é gaiato. No bom sentido, tá? É no bom sentido. Daqui a pouco vocês vão levar para o lado oposto. E aí tudo brinca, entendeu? Aí tem hora que eu sou muito séria. Nós criamos uma família séria, certo? Minha irmã, em nome de Jesus. Minha irmã está ali chamada Rita. E aí o que acontece? Eu parei de brincadeira, menino, em nome de Jesus. Filha, achei mesmo, menino. Então guarda esse carro, esconde esse carro. Em nome de Jesus, vai que o ladrão está atrás aí vigiando. Interessante, gente, na quarta-feira eu ia ministrar. E o Espírito Santo antes me deu uma palavra de perdão. Perdão. Jesus, amém, é para perdoar, vamos perdoar, já está perdoado em nome de Jesus. Gente, na quarta-feira, o tempo todo recebendo ligação deles, querendo negociar a entrega do carro. Na quarta-feira, o tempo todo ele, negociando. Quando eu estou na porta de casa para vir para a igreja para ministrar, ligou gente, a voz do homem era do diabo mesmo. Quer dizer aí que meus meninos aí não consigo negociar com a senhora, que não sei o quê, que pererê, parará. Meu marido me deu esse telefone, não vou dar não. Jorge só disse assim, abandone essa vida de crime, vai servir ao Senhor, se liberte, papuf. Pronto, simples assim. Então, no fim da história, Deus devolveu o nosso carro. Para a glória de Deus. E depois de muito tempo eu fiquei perguntando, Senhor, essa conversa está meio estranha. Esse movimento aí está meio estranho. O Espírito Santo me revelou, você queria ter uma experiência, foi comigo? Toma, distraída, a experiência aí. Precisa ser uma experiência tão milabolante assim, envolvida assim e tal. Mas foi. Então aquilo ali me fortaleceu mais ainda. Deus me mostrou que estar comigo.
Nos momentos sem tribulação ou não, ele estava ali, mas eu precisava dessa convicção. Eu amo essa certeza, eu preciso dessas experiências para que minha fé esteja enraizada e fortalecida no Senhor. Gente, às vezes a gente fica tão com dificuldade de ter essas experiências, a gente tem medo. A verdade é medo. A gente tem medo de passar por dificuldades na vida. Às vezes é uma dificuldade eventual, sabe? Mas quando você pede algo, e o diabo, assim como tocou na vida de Jó, estava clamando para tocar, será que o diabo não reivindica a Deus também para tocar nas nossas vidas? Ele reivindica, com certeza, e nós estamos preparados. A sua fé está alicerçada realmente no Senhor, que quando vier adversidades, para te fortalecer, você está pronto e está preparado para ter convicção que aquele que te chamou está contigo no dia das adversidades, porque a gente só acredita que Deus está no nosso meio quando tudo está bem, quando tudo vai segundo aquilo que eu quero que esteja. Mas Deus também está no momento das tribulações, Deus também está no momento das adversidades. O título é: creia no poder da oração. Nós devemos acreditar num processo da oração. É ter convicção que num processo da oração, Deus está e se faz presente no barco. Ele disse: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e inefáveis que não conhece. Nós precisamos ter essas convicções com Deus, de ter essas experiências. A carta de Tiago diz, no capítulo 5, versículo 16, que diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo. Então, se você é justo, segundo a palavra do Senhor diz, a tua oração tem poder e eficácia. Nós devemos nos apegar na oração, que o autor e consumador da nossa fé se chama Jesus Cristo. Há dificuldades, há situações, há confrontos, há pelejas, há batalha em cima de guerra em cima de luta. Nós devemos confiar no Senhor. Vânia, mas tem momentos na minha vida que minha fé está naufragando. Mas quantas adversidades Deus te tirou? Quantos lamaçais Deus te tirou? Quantos processos Deus te levantou e te sustentou? Quantas vezes você achou que não ia ter solução e não ia ter resposta, que era o seu fim? Mas você clamou, você reivindicou, você pediu e Deus mostrou que Ele é com você. Deus tem mostrado sinais que é com você. Quando você adentra em um local, tem pessoas não cristãs que dizem: você é cristão. E você pergunta: por que você está me perguntando que eu sou cristão? Porque o cristão é curioso. Eu sou curiosa. Uma vez entrei no Uber, o cara falou: você é cristão? Eu perguntei logo: por quê? Não estava com Bíblia na mão. Não estava com nada. Ele disse: não, seu tom de voz, as suas vestes. Gente, isso é muito importante. Eu falo isso com orgulho espiritual. Não é para matar ninguém, não é para mostrar ninguém, não é para se exibir, não é status, não. É convicção que eu sou filho, é convicção que você é filho. E filho, todo lá fora reconhece que você é filho. E Deus tem que reconhecer pelo nosso procedimento, pela nossa vida. E você sabia que vida espiritual com Deus, o teu nome está lá, no mundo do Espírito. O diabo sabe quem você é. Deus conhece a tua voz e manda anjos ao teu respeito para te resguardar da palavra dele. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Ele é um Deus que não falha. Mas a minha oração, a sua oração tem que ter convicção. Na carta de Marcos, capítulo 11, versículo 23, diz assim: eu asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá no que diz, assim será feito. Portanto, eu digo: tudo que você pedir em oração, creia que já recebeu, e assim sucederá. É orar e confessar. É orar e acreditar. É orar e profetizar. É orar e decretar. É orar e declarar no mundo do Espírito: vai acontecer. É bendizer. É decretar.
as coisas estão ao contrário segundo a tua fé. Há uma adversidade, há uma luta, sabe por quê? Porque Deus já preparou no mundo do Espírito. E que traz existência no mundo físico é eu e você, segundo o meu posicionamento, segundo o seu posicionamento. O que muda a fé de um ao outro é a posição, porque a palavra é a mesma, é dada para todos, porque nós somos filhos de Deus e temos acesso à palavra dele. Mas às vezes a mesma palavra confronta um e não confronta o outro. Às vezes a mesma palavra, um se apodera e o outro diz, eu não creio. É a mesma palavra, mas a um prospera 100 por 1 e a outro não prospera. É a palavra de Deus, é o poder, é a eficácia da oração, é a certeza e a convicção que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Repita comigo, aquele que me prometeu é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Começa a declarar, é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Não precisa eu dizer, fale com tua boca. Ele é fiel para cumprir. Ai, gente, você às vezes parece tão frio, fica assim. Eu vou incentivar de novo. Aquele que prometeu é fiel para cumprir a palavra de Deus na minha vida. A situação está assim, mas Ele é fiel para cumprir toda a palavra falada, dita, proferida ao meu respeito. Aplauda ao Senhor, aleluia.